Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus, camaradas e camaradas, camaradas homens e camaradas mulheres, irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam bem-vindos à live da tarde, não matinal, mas a hora, como dizem os franceses, de bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, bonsoir. E nós em português falamos boa tarde. Desejo uma boa tarde para todos vocês. Aqui está o camarada apóstolo. Naquele tempo, né? Camarada comandante, camarada chefe, camarada professor, camarada presidente. Aleluia. O tempo está cumprido. Passamos 2 dias sem live. Por isso estamos a restituir. Ainda amanhã teremos, se Deus quiser. A semana não demorou. Já estamos a cheirar a sexta-feira. É incrível. Ainda ontem que saímos da igreja. Ainda ontem que foi dia 7, já será 14. Tá ligado? Aqui estamos mais uma vez. Sem delongas. Você precisa partilhar a live. Todo o esforço de partilhar a live é em vão. Até já não mando mais para partilhar. Entramos no deserto no Facebook. Facebook entrou no deserto. Enquanto que TikTok está a bombar. Nesse momento, o maior vídeo visualizado no TikTok já deve estar a caminho de 10 milhões. Onde está o Dario? O informante. Estamos a falar em milhões no TikTok. E aqui estamos a falar em dezenas. Como assim? Milhões no TikTok e dezenas? Não passa de centenas. Bom, mas nós descobrimos o segredo. O segredo é prosseguir. Continuar a marcha é que nos importa. Perseverai nisto, com oração e súplica no Espírito. E é isso que nós fizemos. Nós perseveramos na oração, com súplicas no Espírito. Pois o que há de vir virá. Mais tarde
ou mais cedo hão de saber que está no meio deles um profeta. Enquanto que no TikTok estamos a falar em milhões, por isso seremos bilhões. No tempo aceitável de Deus e no dia do socorro do alto, seremos bilhões em todas as nações. Brandão? A Alemanha teve um teste de alarme. Fala aí, Sônia Francisco. Na tua cidade também testaram os alarmes? Estão se preparando para o conflito, né? O Putin está violento, está agitado. E o Ocidente a fugir. Já tem 9.1. Meu Deus. 9 milhões e 100 mil visualizações. É incrível. Algumas horas só. Quer dizer que daqui até sexta-feira vamos bater o recorde de nós mesmos. Também na cidade da Sônia Francisco aí. Como é que chama a tua cidade? É Bona, né? Quer dizer que a Polônia, hoje de manhã, e assim, avisaram que não precisaste se esconder, é só preparação, ensaio, ou foram surpreendidos? Francisco, Sônia Francisca, em Berlim. Os prepararam com antecedência? Houve pânico. A paz foi tirada da terra. Só um teste. Meu prazer é te louvar. Comecei a assistir a live pelo convite de um amigo. Eu não estava a trabalhar, 2 semanas depois fui deixar currículo no mesmo dia, me ligaram. Dia seguinte, comecei a trabalhar em Vina Naftal. Aqui tem bênção. Aqui os céus estão abertos. Ô Naftal, Naftali. Ilma está em Reda. Então ensaiaram em toda a Alemanha, pá. Até o que está em Berlim confirmou. E tu estás em Reda. Glórias ao Filho de Deus. Como diz os ingleses. Glory to God. Glory to God. O tempo está cumprido. E o reino se manifestou. E o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. O Senhor ressuscitou. Que na hora. Quanto tempo você ficou sem trabalhar, Naftali? A convite de uma amiga, chegaste até aqui. Primeira live que acompanhaste é no Facebook, Zoom ou TikTok. Fala aí, Naftali. Tá bom, então eu acho que
não tenho muito tempo a perder, sem delongas. Vamos falar um pouco a respeito da humanidade vendida no pecado e a estupidez dos homens carnais querendo enfrentar até o próprio Deus. A história não é nova. Os fatos são históricos. Veja o conselho de Gamaliel diante dos seus companheiros que queriam lutar com Deus. Como assim lutar com Deus? Você não sabia que se o homem se levanta contra aquele que é de Deus, aquele que é enviado por Deus, aquele que é reconhecido por Deus, ele está a lutar com Deus? Você não sabia que se alguém se levanta contra a igreja do Deus vivo, está a se levantar contra Jesus, o verdadeiro Deus, o Pai da eternidade, o Pai das luzes? Vocês não sabiam? Veja, por exemplo, Paulo, o chamado Saul de Tarso. Quando ele, furioso e enfurecido, perseguiu a igreja de Jesus Cristo, que ele e os seus comparsas chamavam de setas, ou seta, a seta dos nazarenos, aliás. Nazireu sou eu. A seta que veio de Nazaré. E ele os perseguia, como diz a própria Bíblia, os arrancava cabelos, os chicoteava, os obrigava a blasfemar contra Jesus, ou então ofender Jesus, os encerrava nas cadeias. Participava da votação no dia que matavam os cristãos, como no dia do servo que foi morto em Jerusalém. Chamado Estevão. Ele disse que ele estava lá. Ele também levantou a mão. Ele testemunhou contra Estevão. E ele guardava as roupas daqueles que matavam Estevão. Mas num desses dias, Jesus lhe humilhou. Isto é, antes ele fez isso com a permissão do dono da igreja. Antes ele teria feito isso com a permissão de Jesus Cristo. Mas quando Jesus disse basta, então foi humilhado. Ok? Ele já fazia isso. Mas no dia do basta de Jesus, ele não lucrou. E num desses dias foi até o sumo sacerdote e pediu cartas credenciais para que se deslocasse a um outro país, que era Damasco, da Síria, para que fosse lá prender os cristãos, pois depois da perseguição com a morte de Estevão, muitos se espalharam, menos apóstolos. O povo se espalhou e muitos foram para a Síria. E lá também continuaram a adorar a Jesus. Ou então a igreja continuou lá. E os judeus se aperceberam que os cristãos, a seta dos que veio de Nazaré, estava em Damasco. Os fugitivos, os exilados, continuavam a pregar, continuavam a adorar a Jesus. E como havia amizade e alianças entre as nações, então, aliás, as duas nações eram colônias dos romanos. Foi assim que ele parte para ir buscar alguém. Prender os cristãos que estavam lá em Damasco. Chegou lá pelo caminho e foi humilhado. E Jesus lhe apareceu, lhe chamando pelo seu nome. Saul, Saul, Saul.
quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja que Saul, ele estava a perseguir a igreja de Jesus, que eles chamavam de falsa, da a herege, a seta. Mas agora Jesus está a dizer que Paulo estava a perseguir não a sua igreja, mas a ele próprio. Por que me persegues, Saul? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então a história é a mesma. Isso aplica para a sua igreja, que é o corpo de Cristo, e também se aplica para individualmente aquele que é de Jesus. Aliás, o corpo é espiritual, formado por membros que são homens e mulheres. Então, perseguir um membro do corpo, estás a perseguir o corpo. Perseguir o corpo, estás a perseguir os membros. Ok? A coisa é a mesma. Se mais ou menos alguém se levanta contra a igreja do Deus vivo, as mesmas palavras que Jesus falou a Saul, falará também a esse indivíduo. Mas temos que compreender que esse Saul, antes mesmo de ser humilhado, já teria lucrado, já tinha êxito na sua missão de perseguir, maltratar, enforrejar, prender, chicotear, arrancar os cabelos, inclusive obrigar as pessoas para que blasfemassem e falassem mal de Jesus. Já teria feito isso durante muito tempo e sem danos. Eu tenho a certeza que Saul, olha aí, olha a arrogância humana. Saul, eu tenho a certeza, e os seus comparsas, não somente ele, mas ele era o destacado. Saul dizia consigo mesmo, onde está Jesus? Se ele mesmo é Deus, por que eu vos maltrato, vos perturbo, vos assassino, faço voto, participo da votação quando estão a vos matar, eu vos chicoteio, eu vos arranco os cabelos, eu vos jogo nas cadeias. Cadê está onde o vosso Jesus? Se ele mesmo é Cristo, então que ele vem me punir, que ele me apareça. Não é assim que o ser humano é. O homem é assim. Saul e os judeus falavam isso. Aliás, se o próprio Emmanuel lhe falaram isso. Quando estava na cruz, os judeus retorquiram a ele: se tu és o Cristo, Filho de Deus, então desça da cruz e o veremos. Então assim vamos crer em ti. Até na cruz, os judeus continuavam a pedir sinal. Não és tu que ressuscitaste o morto de 4 dias? Não é você que curou o cego de nascença? Então por que você não se cura a si mesmo? Tu não dizias que Deus te amava, que eras o Filho de Deus? Então que ele venha aqui te tirar da cruz. Mas não houve resposta nem de Jesus e nem do céu. Então, quando você se deparar a situações semelhantes a essa, nunca responda se estás no teste, na prova, se estás no deserto. Deus não vai responder. E se Deus não vai responder, é melhor também você não responder. Porque se você responder, Deus vai ficar em silêncio e vai aumentar ainda o quê? A tua dor e vergonha. E você vai dar força, vai dar combustível, gás aos seus inimigos, mais ou menos, e você profetiza, ou então, profetiza não, declara maldição, destruição naquela hora, queres que o fogo caia para que lhes consuma, como fez Elias, e o fogo não vai cair, e quando você os amaldiçoar, no dia seguinte, eles ainda estarão vivos, e se você se precipitar e dizer hoje mesmo, se vocês acordares amanhã, é porque eu não sou de Deus. E amanhã ele vai acordar, porque não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você passe essa prova. A vontade de Deus é que você beba este cálice. A vontade de Deus é que você beba este vinho da amargura. A vontade de Deus é que você passe o Getsemane da vontade. A vontade de Deus é que você passe o calvário da dor. Então não vai haver resposta. Não que as pessoas, ou então o inimigo que está a te zombar, a fazer festas, a rir, até a dançar por causa da desgraça que eles estão a te trazer, que eles vão ficar impunes. Não, não ficarão impunes. Mas não é no teu tempo e não é no teu modo.
o tempo e o modo estão com Deus, pertencem a Deus. Deus vai reagir, vai responder da forma dele e no tempo dele. É verdade que tem momentos em que nós declaramos uma palavra e vimos o poder de Deus. Sim, mas não sempre não será assim. Por exemplo, se você na ira, geralmente o crente, ele amaldiçoa os seus inimigos quando está irado. Então na ira você abre a boca e você profere uma maldição contra aqueles que estão a te perturbar. E eles vão te zombar, queremos ver. E depois passa dias e eles estão vivos. E a continuarem a brincarem contigo. E ainda vão te retorquir dizendo, então você não disseste ontem? Tu não disseste há dias que nós morreríamos? Tu não disseste que a mão de Deus pesaria sobre nós? E não estás a ver? Eu até fui promovido. Eu estou com saúde. Eu até prosperei. Ouviu? Não se preocupa. Eu não estou a insinuar aqui para vocês amaldiçoarem aqueles que vos amaldiçoam. Lhes abençoem. Eu não estou a insinuar aqui que para vocês amaldiçoarem aqueles que vos perturbam. Não. Deixa Deus os perturbar. Eles já estão se perturbando ou já são perturbados ao se levantarem contra Jesus. Porque, veja só, vamos lá ver a história de Paulo. O mesmo Paulo que foi cegado naquele dia, é o mesmo Paulo que fez tanta coisa contra a igreja. Ele descreve todas as suas ações. Ele não diz que matou, diz que nunca teria matado, mas que já levantou a mão, votando para matar Estevão. E já guardou as roupas dos matadores de Estevão. Na altura eu posso entender que era um mancebo, um jovem, então um discípulo. Os seus mestres estavam a fazer o trabalho e deixaram a roupa a ele. Já levantou a mão para fazer o voto, porque Israel, eu tenho a certeza até hoje, os conservadores valorizam muito o testemunho de 2 ou mais, é válido. Já bateu, já arrancou cabelos, já os encerrou nas cadeias. Ok? E tinha sucesso na sua missão. De muito ódio contra a igreja de Jesus. Tinha sucesso. Mas quando chegou a hora, Deus se lembrou do quanto ele perturbou a sua igreja. Chegou o basta. O está consumado. E foi humilhado. Não foi a igreja que pediu para que ele fosse humilhado. Não foi a igreja que lhe amaldiçoou. Não tinha lá um crente que disse, fica cego. Não. O próprio Deus se lembrou do sofrimento que ele trouxe à igreja. Mas, porém, também quero dizer que até para ele trazer esse sofrimento que ele descreveu depois da sua conversão, era Deus que estava a lhe incitar. Estava no plano de Deus, nos projetos de Deus. Era o deserto da igreja, a tribulação, as provas do corpo de Cristo, dos crentes. Era mister que isso acontecesse. Mas toda prova tem um limite. Nenhum deserto é eterno, nenhuma perseguição é eterna. É só ver no livro de Apocalipse, tereis tentação, prova de 10 dias. Sereis tentados até a morte. E ser fiel até a morte. Mas aí Deus até, eles foram bem-aventurados. Lhes foi dito até o tempo. Geralmente Deus não fala o tempo. Raramente Deus fala X tempo. X dias vais passar fome. X dias eu não vou te responder. X dias vais permanecer com o espinho na tua carne. X dias não sei o quê. Não. Mas estamos a ver, em uma das 7 igrejas, Deus falou até o tempo da tribulação, da prova da morte. 10 dias. Hein? Só que você pode saber o tempo. Você sabe muito bem da experiência o que é passar as dores, a aflição. Cada dia é como se fosse um século. Então, parece que até a situação piora. Quem não está na prova deseja saber o tempo das provas. Mas quem está lá até vai amaldiçoar de ter conhecido o tempo das provas. Porque parece que a dor aumenta mais, né? Saber que são 10 dias e você já no segundo dia estás a desejar a morte, estás a gemer, a desejar a morte. Vais contar que faltam 8 dias, ok?
Pronto, mas en tout cas, em todo caso, como dizem os franceses, Deus... Gaspar, sem querer falei en tout cas. Meu Deus, de tanto falarmos francês aqui na live, en tout cas, em todo caso. Oh, meu Deus. Quero vos dizer que não preparei, nem meditei, nem pensou. Só saiu. En tout cas, em todo caso, Deus, ele fica em silêncio. Fica em silêncio. Até o tempo determinado. Ele não te revela o tempo determinado. Nem tampouco o tempo, nem o modo. Quando, nem como. Pois Deus é Deus de surpresa. Mas que o crente já está preparado para qualquer momento. Paulo disse que estava preparado para ter abundância, estava preparado para passar necessidade, estava preparado para tudo, para viver em paz, na guerra, preparado em tudo. O cristão é uma pessoa, aliás, o Espírito Santo prepara-nos. Por isso Paulo no livro de Efésios diz assim, para nós nos fortalecermos no Senhor e no seu poder, para que quando vier o dia mau, possamos estar firmes e de pé. Ouviu? Então, quem nos prepara? O Espírito Santo, que nos fortalece com a nossa participação, para que Ele nos fortaleça, ou para que a gente nos fortaleça nele. Então, quando vier o dia mau, que você não sabe quando virá, mas que você todos os dias está preparado para o dia mau, e quando vier você fica de pé, fica forte, firme, e você não descarrela, você não vai desabar, ok? Então, mas que Deus sempre vai visitar a iniquidade dos pecadores. Pois Paulo disse, importa que aqueles que vos perturbarem sejam perturbados, ok? Serão perturbados. É mister, mas não é no teu tempo, mas é no tempo de Deus. E o ímpio vai dizer, e agora? Onde está o teu Deus? Deixa ele. Esta é uma forma de nos incitar para nós entrarmos em uma guerra errada. Porque quando os inimigos de Jesus Cristo incitaram Jesus, eles estavam a procurar quê? Que Jesus negasse a morte, que Jesus blasfemasse, que Jesus murmurasse na cruz, que Jesus descesse da cruz e implorasse os seus inimigos para que lhe tirassem, que Jesus negasse a sua missão. Por isso, ao dizer, desce da cruz e vamos te adorar. Tu não disseste que ele te ama, agora estás aí a chorar, não é você que ressuscitou morto, não é você que curou o cego de nascença, e como tu não te curas a ti mesmo? Oh, médico, cura-te a ti mesmo. Mas Jesus, diz a Bíblia, ficou em silêncio, suportou a afronta dos pecadores. Viu? Tem que suportar a afronta dos pecadores, mas que os teus olhos verão a queda deles, os teus olhos verão a ruína deles. Não no teu tempo, nem no modo de você, no tempo dele, no modo dele, mas que os teus olhos vão ver. E naquele dia você vai glorificar a Deus, assim como a Ana que chorou durante muito tempo pela zombaria da Penina, porque ele não concebia, não dava filho, e a outra, a concubina, era que gerava. Não somente ele não gerava, mas também era zombada noite e dia pela concubina, pela ama, e não pela esposa legítima. Mas ainda assim seu marido a amava. E a Ana permaneceu firme, só chorava, não devolvia o mal com mal, não retribuía, não amaldiçoava, não discutia, não maltratava, não odiava. Continuou firme, acreditou que fiel era Deus para lhe dar filhos. Ana acreditou que a palavra de Deus é verdade, que diz que Ele faz com que a mulher estéril seja mãe de 7 filhos. E assim, agora que Ana foi abençoada, os seus lábios, a sua boca se abriu, se dilatou, não para zombar a Penina, mas para dar glória a Deus. E ao dar glória a Deus por aquela grande bênção que ele almejou durante muito tempo, a sua inimiga ficou confundida, envergonhada, como está escrito que na boca das criancinhas, Deus vai confundir o inimigo vingativo. Ouviu? Não pense que Ana, a boca da Ana, os lábios dele se dilataram a dizer, e agora? Viu? Agora? Não precisou. É só dar glória a Deus, a alegria de ter concebido, a alegria que ele sentia porque foi abençoada, trouxe desespero, frustração, tristeza, angústia, vergonha.
a sua inimiga Penina. Então, os inimigos de Jesus zombaram Jesus na cruz, mas Jesus não foi na conversa, não respondeu, não blasfemou, não ameaçou, não discutiu, mas manteve-se calado, suportando a afronta dos pecadores. Onde estão agora esses inimigos de Jesus? Estão no inferno. E onde está Jesus? No seio do Pai, à destra de Deus Todo-Poderoso. Viu? Eles agora estão envergonhados nas trevas. Olha o que a Bíblia diz. Minha é a vingança e eu darei a recompensa. Aqueles que vos perturbam serão perturbados. O vingador, aleluia, do justo vai se vingar deles, pois resvalaram seu pé. No tempo de Deus, no seu tempo, aleluia. Ouviu? Paulo foi pescado nas mandíbulas, foi caçado nas mandíbulas com anzol. Ouviu? E quando ele pensava que outra vez poderia lucrar, ele e os seus soldados que poderiam outra vez arrancar cabelo dos cristãos, poderiam lhes dar chibatadas, poderiam lhes encerrar nas cadeias, poderiam lhes obrigar a blasfemar. Desta vez não teve lucro, não teve sucesso. Jesus lhe apareceu e lhe disse: você estás a me perseguir, ou então você anda a me perseguir. Agora eu vou te mostrar que você é homem e eu sou Deus. Eu vou te mostrar que a minha igreja eu defendo. Eu vou te mostrar que quem persegue a minha igreja me persegue a mim. Eu vou te mostrar quem persegue o meu filho me persegue a mim. Eu vou te mostrar quem tocar nos meus, toca na menina dos meus olhos. Eu vou te mostrar. E Paulo foi humilhado. E houve reviravolta na vida de Paulo. O perseguidor agora começou a adorar aquele a quem ele perseguia. E o perseguidor depois foi perseguido pelos seus antigos camaradas. Os antigos camaradas se tornaram inimigos de Paulo e também lhe perseguiram, pois naquele dia o mesmo Deus disse: eu vou te mostrar o quanto deve padecer pelo meu nome. E ele padeceu pelo nome do Senhor. E ele se alegrou em padecer pelo nome do Senhor. Ele se regozijou em padecer pelo nome do Senhor. Oh, glorioso nisto, e não na sabedoria, nem na força, nem nada, nem nas bênçãos, mas nas suas fraquezas, nas angústias, nas perseguições, na tristeza, nos desertos, sim, porque ele conhecia o segredo, que é aí onde o poder de Deus se manifestava na vida dos atribulados. Oh, aleluia! Deixa o ímpio zombar, aleluia! Deixa, o fim dele será conforme as suas obras, e tu verás isso. E Deus vai dilatar os teus lábios na presença dos teus inimigos. Por isso Davi dizia: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Sim, aleluia, saiba disso. Se você é de Deus, estás seguro, como a joia que um ladrão não pode roubar. Se você é de Deus, estás em segurança. Se você ama Deus, você é amado dele. E se você é amado dele, então você é a menina dos seus olhos. Quem quiser tocar em você tem que passar com a permissão dele. E mesmo quando ele permitir para te tocar, depois ele vai se vingar dele, ou então ele vai os visitar. Depois vai visitar aqueles a quem ele permitiu para te tocar. Depois vai lhes visitar. Para quê? Para lhes envergonhar. Viu? Tem uma igreja aí que há 3 anos e meio se levantou contra o Elias, que já está na sua terra. As consequências são graves e grandes. Eu vos avisei. Eu disse que eles estavam a recalcitrar contra os aguilhões. Eu até apelei. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. E zombavam. Paulo também zombava. Os matadores de Jesus na cruz zombavam. Os perseguidores da igreja zombavam. A Roma zombava quando perseguia os cristãos, quando os entregava aos leões para serem devorados. Sabe como terminou a Roma? Está onde? A Itália, uma nação pequenininha, desconhecida no contexto das poderosas nações. Para não falar, aquelas pessoas todas tiveram um fim violento. Um fim violento, bruto. Foram mortos
violentamente, como eles matavam e como eles morreram, porque Jesus falou isso a Pedro: aquele que a espada matar vai morrer também a espada, e quem levar em cativeiro será levado. Ah, ouviu? Eu dei um conselho ao presidente de Angola em 2018 ou 19, já não me lembro, acho que é 18. Eu te aconselho que não se metas com a igreja do Deus vivo, porque senão o teu fim será muito triste, pior do que o do teu líder. E ele ouviu o meu conselho. Ainda bem que ele voltou para trás, porque quem se levanta contra a igreja do Deus vivo, não importa se é uma organização, se é uma pessoa singular, Deus vai lhe visitar. E quando Deus te visitar, é para te destruir. Minha vingança, essa recompensa é a morte, é te humilhar, depois ele te mata e te lança no inferno. E no inferno lá ficarás e não sairás dali eternamente. Oh, vistes? Não brinque com a igreja do Deus vivo. Não brinque com o cristão, por mais que seja pequenininho. Estou a falar cristão da verdade, não esses cristãos aí. Veja só, por exemplo, Silas Malafaia. Silas Malafaia está a ser perseguido, né? Mas não terá nenhum lucro se ele for capturado. Não terá nenhum. É verdade que também o diabo usa esse método comparando, então imitando o reino de Deus. Nós vimos o Lula saiu da cadeia para governar. Vimos Mandela saiu da cadeia para governar. Mas no reino dos céus não terá nenhuma recompensa. Esses são os prêmios que Paulo disse. Eles também recebem um prêmio, porque também eles correm. Mas só que o prêmio deles é prêmio da corruptibilidade, corruptível, que desaparece. Onde está Nelson Mandela? Onde está? Está lá embaixo, nas mármores do inferno. E todas as distinções que ele recebeu para nada valeu. Ok? Mas faz isso com um verdadeiro cristão. O Moraes persegue a igreja do Deus vivo. Faça isso com Rodolfo, o discípulo de Elias. Não, ele não faria isso. Sim, ele não faria isso porque eles conhecem as profundezas de Satanás, eles sabem onde tocar, onde não tocar. Eles sabem, eles conhecem. Eles não são burros, eles não são estúpidos, pô. Faz isso com a Estene, o Moraes. Vocês conhecem o Moraes? Que o Lula faz isso com a Estene, para ele ver. Dessa vez vai para a cadeia e não vai sair. Vai morrer lá. Faz isso com a Estene SJ em qualquer país. Faz isso com Elias em Angola. Em Angola fazem isso com a Estene. Fazem isso com Elias para verem o fim. Se é uma organização, não vai cumprir os seus dias. Pois existe o julgamento de Deus. Sabe o que é o julgamento de Deus? Quando você ouvir Deus julgar alguém, ou então uma nação, não é porque estava no plano de Deus, não. É porque os pecados daquela nação, daquela pessoa, chegaram até o céu, ao limite, enchendo a sua taça. Então Deus vem lhe cortar antes do tempo, fora do tempo. Principalmente aqueles que se levantam contra a verdade. Eles não deveriam morrer naquele momento, mas eles morrem porque foram julgados. Isso aqui é o julgamento. Por isso Paulo disse que é melhor que você, ó cristão, que seja repreendido por Deus, porque isto é o julgamento de Deus para o teu bem. Veja, para os cristãos, quando isso acontece, é para a repreensão, para voltarem no caminho, para não ser condenado com o mundo. Mas o mundo não. Nem todos terão o mesmo fim de Paulo. São poucos que tiveram a chance como de Paulo, que foram pecadores, que foram repreendidos por Deus e se converteram. A maioria deles, a repreensão é morte. São lançados no inferno. E quem quiser perseguir a verdade e pensar que vai ser como Paulo, se engana. Disse, não, eu vou lhes perseguir, depois Deus vai me humilhar e vou me tornar crente. Vai no inferno. Porque isso não depende daquele que quer. Aliás, fazer isso é tentar a Deus. Pois Paulo, quando ele fez isso, não era para que se convertesse. Pois ele defendia um Deus desconhecido, com ódio. É assim que a religião é. A religião defende Deus com ódio. Paulo defendia Deus com ódio, mas o verdadeiro cristão defende o evangelho com amor.
Com amor o quê? Guardando o Evangelho. Porque quando eu guardo o Evangelho, este é o amor de Deus em mim. Porque eu estou a amar a Deus. E também amarei ao meu próximo. Aqui está a lei e os profetas. Mas eles defendem o Evangelho com ódio, com mágoa. Até pagam dinheiro para matar os seus inimigos. Querem lutar, querem matar, querem envenenar. A mim fui envenenado pelos cristãos. Os cristãos me envenenaram. Acha que o verdadeiro cristão participa dessas práticas? Não. Ele defende o Evangelho como Paulo, sofrendo pelo Evangelho, vivendo o Evangelho. E Paulo foi levantado na defesa do Evangelho, mas não andou a perseguir nem a odiar os seus inimigos. Não estou a falar o Saul, estou a falar o Paulo. Saul odiava a igreja de Jesus em nome de Jeová. Mas agora Paulo amava até os seus inimigos. Mas ao amá-los, ele via a queda deles. Não pense que se nós amarmos os nossos inimigos, estaríamos a lhes salvar. Não. Aliás, está escrito, se você dar de comer, aleluia, ao teu inimigo, você está a colocar uma brasa em cima da cabeça dele. Ok? Só que o nosso amor é verdadeiro e não é falso. Agora, viu? A palavra que eu falei está a se cumprir entre eles. Vão se fingir que eles não ouviram. Ninguém vai falar disso. Ninguém. Seus seguidores vão se aperceber, vão falar sem off. Vão falar, epa, aquele homem mesmo amaldiçoou a igreja. Epa, aquele homem mesmo, o que ele falou é verdade. Vão dizer, olha, aquele apóstolo, o que ele falou, tudo está acontecendo. Um contra o outro. Isso ainda é pouco. Tereis ainda grandes tribulações. Só que não é tribulações porque vocês estão a ser perseguidos em nome do Senhor. Não, porque vocês vão colher. Chegou o tempo da visitação de Deus. Deus vai destruir essa sinagoga aí. Aleluia. Uma casa dividida não pode subsistir. Os comunicados agora já não é contra mim. Vocês não ouviram há 3 anos e meio os comunicados? Comunicado da imprensa. Queríamos processar o apóstolo Marcelino, mas o ignoramos porquanto ele está a buscar a proeminência. Quer fama, quer aparecer. Em outras palavras, não vamos lhe ajudar. Ele quer aparecer. Eu não preciso de alguém que me ajuda. Dos povos ninguém, aleluia, está comigo, esteve, estará. Eu sozinho desço no vale e subo outra vez. Eu sozinho toco na cabeça, aleluia, da serpente. Glória a Jesus. Eu sozinho vou acabar com o dragão. Eu sozinho. Ok? E agora? Ouviram? Não. Senão vamos lhe ajudar. Não me ajudaram em nada. Quando vocês estavam a se levantar contra mim, estavam a fazer a obra de Deus. Como Nabucodonosor. Agora chegou a hora de serem visitados. Destruição total. Aleluia. Ponha um contra o outro. Eu vos disse naquele dia. Eu não vos falei. Eu disse. Aquele que é verdadeiro vai prevalecer. E o falso vai desaparecer. Já começaram a se guerrear, né? Você sabia que quando uma casa está dividida, o fim dele é iminente? Você não sabia que quando um reino está na divisão, não vai prevalecer? Vocês não sabiam disso? Isso que vocês estão a ver é o fim de vocês. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada para ser lançada no fogo. E nós estamos aqui, aleluia. Estamos aqui como uma igreja edificada, firme, na rocha, que as portas do inferno não vão se cumprir, não vão prevalecer contra ela. Não vão vencer a igreja do Deus vivo.
Porque essa é a igreja de Deus, esse é o reino de Deus, que está fundado sobre a pedra que os edificadores rejeitaram, que foi posta como principal da esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos vossos ouvidos. Vocês estão a ouvir isso, né? Os vossos olhos estão a ver, os vossos ouvidos estão a ouvir. E isso é maravilhoso, né? Agora chegou a vossa hora. No tempo que resvalar o seu pé, minha vingança. Chegou, vocês resvalaram o vosso pé. E agora a vingança de Deus caiu sobre vocês. Confusão por confusão. Sim, guerra entre vocês. É o segundo selo que se ponha a inimizade entre eles, se matem entre eles uns aos outros, tira a paz da terra. Você se lembra de uma cachorra que eu matei? A cachorra da filha, a da mãe, a filha da mãe. Eram duas cachorras e as duas foram executadas. E a mãe ainda não foi executada. Foi implorada a sobreviver por um pouco de tempo, porquanto ele nunca teria me afrontado. Foi dito assim, ele nunca, não te esquece que ele nunca te afrontou. Sim, a mãe nunca me afrontou. Desde o monte que eu falo dela, ela continua em silêncio. E isso lhe levou a escapar pelo menos um tempinho, um pouco de tempo. Agora vocês, como afrontaram, já espiritualmente vocês já foram mortos. E a manifestação física está aí. Muitos de vocês vão apanhar uma crise e vão perecer. Em realidade, porquanto com Deus não se brinca. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Agora estou a vos zombar, né? Elias no Monte Carmelo. Ora mais, clame ao vosso Deus para vos ajudar. Fazem aliança. Vão implorar lá o camarada. Vão no palácio para vos ajudar. Ninguém vai vos ajudar. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ninguém vai vos ajudar. A porta que o Senhor fechar, ninguém vai abri-la. E a que o Senhor abrir, ninguém pode fechá-la. Uma grande porta eficaz se me abriu para mim. E vós sois muitos adversários, mas todos vocês levaram no focinho. Aleluia! E agora a vossa porta está fechada. Podem fazer cunha, podem implorar favor, fazem alianças, põem bandeiras. As bandeiras do vosso partido nos templos, nos cultos, na parede, põem mesmo assim à frente, mudam já, transformam as igrejas em capes. Tiram, dizem, não, aqui não tem mais igreja, cape. Ainda assim vão perecer porque aquele que tem o poder, o monopólio do poder, começou a vos julgar. Esse é o julgamento de Deus sobre uma organização que blasfemou contra o Senhor, que se opôs aos retos caminhos do Senhor. Sim, esta é uma organização que afrontou, enfrentou Deus. Sabe, não houve sábios no meio de vocês para que pudessem vos aconselhar. Porquanto no meio dos judeus tinha um homem chamado Gamaliel, e ele aconselhou os judeus para que não tentassem fazer o que eles queriam. E ele lhes disse, se esta obra é de Deus, não podeis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Olha o conselho de um homem sábio. Se é de Deus esta obra, não podeis desfazê-la, para que não aconteça que também estardes ou serdes também achados combatendo contra Deus. Vou simplificar isso. Gamaliel disse, olha, é melhor vocês pararem de perseguir essa igreja. Se é mesmo igreja de Deus, vocês estarão a lutar com o próprio Deus, que é o dono da igreja. E sabe quais são as consequências de lutar com Deus? É isso que Gamaliel estava a falar. Sabe o que é lutar com Deus? Que faltou Gamaliel lhes fazer lembrar. Lembra-se do nosso antigo companheiro Paulo. Qual foi o fim dele? Então, foram aconselhados, parem. Cheio dos homens, vai se destruir. É isso que a vossa mãe fez. A vossa mãe, muito inteligente, usou o conselho de Gamaliel. Foi o Bento que deixou esse conselho sábio. Por isso vocês
Tem que honrar o Bento. O Bento vos ajudou um pouquinho isso. Não é o Francisco, não. O Bento. A mãe foi muito inteligente. Usou o conselho de Gamaliel. Vamos deixar. Se o que ele está falando é mentira, no caminho ele próprio vai se arrebentar nas pedras de Getsemane, nas pedras de Bet-Semes. Se ele está mentindo, se ele não é de Deus, se na verdade ele não foi enviado por Deus, ao falar isso, depois vai ter um fim trágico. Vamos lhe ver com a vida destruída. Atrás das meninas, violar crianças, drogueiro e tudo, a traficar, não sei o que, seres humanos, vai entrar em negócios, na vaidade, tudo. E depois vamos lhe matar. Agora vocês foram atrevidos. E agora está aí. Vocês não acataram o conselho da vossa mãe. E a vossa mãe vos enganou. Vos deixou. A vossa mãe vos abandonou. Essa mãe que vos incitou, agora vos abandonou. Quando ele foi socorrida, só foi socorrida ela. A vocês foram abandonados. É isso que Jesus falou. Que o mercenário vê vir o lobo, foge e abandona o rebanho. Ouviu? A vossa mãe vos abandonou. Ele foi se esconder no sol. Foi se esconder na terceira casa. Vocês tinham fugido na casa. Prestem atenção. Todos os pastores de Angola que sobreviveram há 3 anos e meio teriam se escondido na segunda casa. E a segunda casa é a casa da prostituta mãe. E a primeira é a casa deles. Ok? Quando eu derrubei essa casa e edifiquei uma nova casa, então eles fugiram na casa que caiu e vieram se esconder na casa da mãe deles, que lhes gerou. E eu lhes persegui lá. Agora que eu tomei essa casa, prestem atenção. Agora que eu controlei essa casa, a mãe foge e lhe abandona lá. Não te levou, como a vez passada. Em outras palavras, eu estou a fugir, vou levar mais quem? Eu mesmo estou mal. A mãe fugiu para a terceira casa. E vocês ficaram na segunda. E eu já agora estou com a espada a matar todos que foram abandonados na segunda casa. Não há refúgio possível. Todos vocês, a não que você se prostre e beije os meus pés. Vai escapar. Quem se prostrar e beijar os meus pés, vou lhe mandar passar atrás. Passa atrás. Como fez o homem, Jeú. Paz, paz. Qual paz? Ao mensageiro do rei. Paz. O rei mandou perguntar, paz. Passa atrás. Pois é proibido matar os pacificadores. Isso é antigo. Ouviu? Israel queria matar os pacificadores que faziam paz no Catar. Por isso todo mundo está a dizer, isso é crime. Segundo a Carta Magna das Nações Unidas, aqueles que negociam a paz não podem ser mortos. Jeú não matou o que foi negociar a paz. Paz disse, passa atrás. Significa, fica comigo. Se não queres morrer. Aceitou e não morreu. Mas os 2 reis que vieram, não vieram, aleluia, como mensageiros de paz. Vieram para a guerra. Vieram enfrentar. Qual é o teu problema? E Jeú os feriu. Matou um mesmo no mesmo lugar. E o outro foi morrer lá no Mégido. No lugar que se chama Armagedon. Ok? Estão a entender? Estou a falar dos 2 reis, Judá e Israel. Quem lhe mandou vir visitar aquele que Deus estava a perseguir? É assim. Quando você tentar ajudar aquele que Deus está a perseguir, tu vais morrer. O rei de Judá não tinha nada a ver com essa maldição. O rei de Judá não tinha nada a ver com isso. Mas ele veio para vir visitar o filho da pecadora Jezabel. Então Jeú feriu os 2. E o filho da pecadora Jezabel com Acabe convidou o visitante para irem para a guerra.
Vamos lá enfrentar esse miúdo aí, Jeú. Está a vir nervoso, o que ele quer? O tropa que eu mandei para negociar a paz está a vir, já está atrás, está na bicha. Quer dizer que passou no exército. Foi confiscado, foi recrutado. Então ele vem. E Jeú feriu os dois. Matou o rei de Israel e feriu na costela o rei de Judá. E ele fugiu e foi morrer lá. O filho da Thalia, a pecador. Quem lhe mandou? Ele deveria ser como quem? Ele não foi como Josafate. Josafate foi vivo. Não aceitou ser induzido no erro por Acabe. Por isso escapou. Mas aquele boelo caiu no erro do pecador e morreu. Ouviu? Quem vos ajudar, ei, preste atenção. Quem vos ajudar vai ter o fim do rei de Judá. Porque vocês estão a ser perseguidos por Deus. Qualquer um que tentar vos ajudar vai perecer. Qualquer um. Fogem. É isso que Deus falou no deserto a Moisés. Manda o povo para que se afaste a esses pecadores. Para que não morram. E o povo fugiu, abandonou Datã, Abirã. E eles morreram. Como diz a portuguesa, morte morrida. Com seus chapéus e tendas, a terra se abriu porque Moisés disse, se eles forem enterrados é porque eu não fui enviado por Deus. Ok? Quem ajudar esses bandidos que estão a ser perseguidos por Deus, vai perecer. Fogem! Fiquem longe deles. Porque o juízo caiu sobre eles. E vocês também só vão escapar se vocês passarem a mim atrás. E a mãe pensa que escapou. Tu não escapaste, não. Eu vou te encontrar. Aonde quer que você for. Se fores para o inferno, inferno é minha praia. Se ires para o sol, eu estou a vir aí. Já estou dentro do sol. Vou te alcançar. Se ires no último degrau do sol, eu vou chegar lá. Se você for para o poço do abismo, também estou a vir aí. Ah, se ele se converter, demônio se converte? Isso é um demônio. A prostituta mãe é uma serpente. É demônio. Ok? Agora os homens é que façam isso. Quem quiser salvar tem que beijar os meus pés. Aleluia. O padre fugiu, né? Estou a vir aí. Eu vou te caçar. Eu vou tomar o controle da terceira casa. Eu já tomei duas. A primeira e a segunda. Eu mando nas duas. E a vossa organização, vocês, está no meu quintal. Da primeira casa. Só para vocês verem. No quintal da primeira casa. Onde vocês estão. E eu depois vou voltar para vir destruir essa casa. Fica ainda aí. Bem controlados. Vocês estão a entender quem que eu estou a falar. Que está no quintal da minha casa, né? E vocês que foram abandonados na segunda casa pela vossa mãe. Olha o conselho que eu vos dou. Beijem os meus pés. Se prostrem e começam a beijar os meus pés. E assim eu vou refriar o meu furor contra vocês. E sereis chamados o povo do Senhor. Deus vai sujeitar os vossos pecados nas profundezas do mar. E não vai se lembrar mais das vossas blasfêmias. Isto é, vai vos perdoar. E sereis eleitos do Senhor. Plantações do Senhor. Aleluia. Para que ele receba louvor. Oh, serás um Paulo. O Saul que se transformou em Paulo. Queres ser como Paulo? Então beije os meus pés e vais escapar. Porque ele disse, o que é que eu faço, Senhor? Entra na cidade e lá tem alguém que vai te orientar o que você deve fazer. E foi salvo. Então vocês também me perguntem, o que é que devemos fazer? E já vos ensinei o que vocês devem fazer. Se prostrem, beijem os meus pés e escapareis. Porquanto essa casa onde vocês se refugiaram já é minha. E com sucesso. E vocês não têm asas para irem na terceira casa. Só foram na terceira casa os que têm asas para voar. Porque a terceira casa é no espaço. Vocês, não há avião que chega lá.
Hã? Se a tua dimensão é do solo, então você ainda vai escapar. Vai voar para a terceira casa. Todos vocês que são, são terrestres e marítimos, estás perdidos. Só um marítimo que foi puxado. É a vossa mãe, a líder, a serpente. Ele foi puxada por alguém que tem asa e voou com ele. Mas com a minha permissão, porque ele me implorou dizendo, lembra-te que ela nunca te afrontou. E eu disse sim, porque a justiça se aplica. Nunca me afrontou. Leva ele por enquanto. Depois eu vou destruí-la. Eu não vos avisei? Hã? Estão a se devorar entre vocês, né? Chegou a minha hora. Ora mais. Pode ser que o vosso Deus está de viagem. Ele vai ouvir o vosso clamor. Ele está a dormir. Espertem, gritem. Não haverá resposta do vosso clamor. E eu não preciso gritar. Só com essas palavras. Ó Senhor, mostra-te hoje na igreja, em Angola e no mundo, que eu sou o Elias que havia de vir ao mundo. Mostra-te que eu sou teu servo e que tu me enviaste a fazer essas coisas. Responda-me para que esse povo saiba que o Senhor é Deus e que tu abandonaste essa igreja corrupta por causa dos seus pecados e que tu me enviaste para vir lhes ajudar e eles não querem aceitar. Agora lhes mostra, aleluia, com a sua ira. Caia fogo do céu. Oh, e o fogo caiu. Olha o fogo que caiu. É o revestimento do poder. E por isso eu vou falar, os mortos vão ressuscitar. Eu vou passar, os mortos vão viver. Os cegos já começaram a ver. Os surdos estão a ouvir. Os mudos estão a falar. Os paralíticos andam. Eu já lancei as minhas redes no continente africano. Debaixo, aleluia, do deserto de Sarra. Milhões e milhões estão a se congregar. Glória a Jesus Cristo. Glory to God. Milhões e milhões, é só para começar, estamos a subir, a guerra está no leste, o leste da terra está em choque. Sim, eu vos disse outro dia, a guerra sai do Médio Oriente e vai no Oriente Superior. É só ver as notícias que estão a vir no Oriente Superior. É só para começar, ok? Tá bom. Vocês fingem que não me ouvem? Vocês me ouvem muito bem. Vocês até já me compreendem. Até os meus enigmas já são decifrados por vocês. Até os meus enigmas vocês conseguem decifrar. Vocês são diferentes agora. Não é como aqueles jovens que Sansão deu os seus enigmas e não conseguiram decifrar. Vocês até já conseguem decifrar de tanto me ouvirem. Já conseguem decifrar os meus. Vocês já entenderam do que eu falei. Entenderam quem é esse que me afrontou em 2022? Quem é esse que abandonou a casa e fugiu para a terceira casa? Quem são vocês que estão dentro dessa casa que vieram da primeira? E vocês se vangloriaram, disseram, viu, nos venceu, mas não conseguiu acabar conosco. Agora foram abandonados. Mercenário vos abandonou, vos enganou. Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vou vos salvar, eu vou vos proteger, eu vou vos cobrir com o manto da salvação, eu vou vos cobrir com sangue, o sangue de Yakameme, eu vou vos levar, aleluia, no seio de Deus e vocês tereis refúgio, eu vou vos introduzir na cidade do refúgio, eu vou vos introduzir no reino de Deus e estareis seguros aí. Outro lugar não há segurança. Porquanto vocês afrontaram os retos caminhos do Senhor, porquanto vocês blasfemaram a verdade, vocês incitaram o rebanho contra a verdade, agora o juízo caiu sobre vocês, e não haverá contemplação, senão para aqueles que se arrependerem e se prostrarem e beijarem os meus pés. E os orgulhosos vão preferir morrer com seu orgulho. Então, esperem. Só que esse orgulho vai vos acabar no inferno. Não precisa até ser no inferno. No dia do caticutico, o orgulho acaba.
hein? Quando entrares em estado crítico aqui na Terra, aí você já não serás mais orgulhoso. Cadê estão os vossos comunicados? Queríamos processar o apóstolo Marcelino, mas nós o ignoramos porquanto ele está a buscar um lugar ao sol. Aí, eu entrei no sol sem a ajuda de vocês. O sol está a brilhar sobre a minha cabeça. Eu fui introduzido até lá. Aleluia. Usei a violência no reino. Fiz loucura para entrar até lá. E o mundo está agitado. Porque alguém entrou no sol. E ele vai expulsar todos que governam no mundo. Porquanto o mundo será governado por Deus agora. Aleluia! Satanás, tu vais entregar o domínio. Porque o dono da vinha desceu na sua vinha. E a primeira coisa que ele está a fazer é limpar a sua vinha. Expulsar os ladrões da sua vinha. A apanhar as raposinhas que têm trazido danos na sua vinha. E a juntar os trigos nos celeiros da eternidade. E queimar a palha com fogo que nunca vai se apagar. Será que vocês entenderam? Me explica ainda. Quem é que compreendeu a minha mensagem hoje? Quem é que tudo é claro, nitidamente, mensagem compreendida? Ou alguém que está aí e diz, eu não entendi nada. Quem é que entendeu? Diga somente eu. Se não entendeste, diga não. Ninguém entendeu? Eu acho que vocês entenderam. Hoje mesmo estava a meditar no que o pai falou no livro de Atos, capítulo 22. Ouviu? Eles não aceitaram o conselho de Gamaliel. Ou não houve Gamaliel, todos arrogantes. Não houve Gamaliel. Viu? A prostituta mãe bem esperta. Silêncio profundo. Desde a montanha. Eles não queriam... Kátia. Kátia de Jesus. Não queriam me ouvir, pá. Minha vingança. E eu darei recompensa no dia que resvalar o seu pé. Amém. Tá ligado? Mas e mais de Deus completamente em nós, santa paciência. Um ânimo tão longo, capaz de esperar por nós. Que Deus é este. Mas logo tem a colheita no TikTok. Como sempre, claro. Já não precisamos mais avisar. Assim como já não avisamos, amanhã teremos live no Facebook ou no Zoom. São lives recorrentes. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. E Ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Todos que estão doentes agora, sejam curados. Agora, espírito de enfermidade saia. E você que está a interceder por alguém que está doente, seja curado. Esse alguém que está doente, seja curado. Seja curado o intercedido por você. E você que está a clamar por uma outra causa. O meu Deus, em nome de Jesus Cristo, te abençoe. O meu Deus restaura a tua vida. O meu Deus
Responda a oração, o pedido que você está a lhe fazer. Receba em nome de Jesus a resposta de Deus. Receba a resposta da sua oração. Que as portas se abram. Quer para viagem, casamento, restauração, saúde, libertação. Em tudo, Ele nos tem abençoado com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Salvador. Sejam todos curados para a glória de Jesus, abençoados em nome de Jesus. Amém. Cadê está onde o teu testemunho? Manda o teu testemunho agora. Você que estava a gemer, aqui só se manda uma palavra e a cura acontece na hora. Aleluia. E Ele enviou sua palavra e sua palavra os abençoou. Estava a gemer com dor de dente, foi só ouvir. O mestrador sumiu. Cleide Brito. Todos vocês que estão a fazer pedidos, já orei por esse motivo. Tudo que vocês estão a pedir, já liberei. A liberação já foi feita. Estamos juntos, mas logo nos encontramos na pesca africana. Tchau!